Então, essa é a última aula do segundo bimestre. Semana passada, vocês lembram o que a gente conversou? Quem pode me ajudar? Cri! É sobre o Brasil colônia. E o que a gente falou sobre o Brasil colônia? Porque o Brasil colônia é um pedaço enorme da nossa história, né? Desde 1500, quando os portugueses começam a explorar a terra, até 1808, vamos dizer assim, a gente era colônia total, né? O que vocês lembram? Nada? Eu lembro de alguns termos, professora. Não, em geral, o que os malucos fizeram? Chegaram aqui, vamos fazer uma festa, Teve aquele negócio das capitanias também, né? Isso, então eles chegaram aqui, primeiro eles exploraram o pau-brasil, né? Depois, quando começou a ter outros países, outras nacionalidades, tipo a Holanda e a França, tentando invadir o Brasil, eles começam a investir no nosso primeiro produto, né? No primeiro produto que eles começaram a plantar. Também teve... você ficou mostrando umas fotos também sobre aquelas pinturas da época da escravidão também, falando sobre os escravos também. Hoje nós vamos falar de escravo. Hoje nós vamos falar de escravidão, praticamente tudo, o tempo inteiro, tá? Então, assim, a aula passada a gente falou assim, os portugueses colaram aqui, começaram a explorar, tal, nananana, aí exploraram o pau-brasil, que era uma árvore muito bacana, madeira de boa qualidade, que tem lá aquele líquido avermelhado, cor de brasa, por isso que chama pau-brasil, e por isso que o seu país chama Brasil, tá? Para quem fala minha bandeira jamais será vermelha, mal sabia você, né? Que o Brasil é de cor de brasa, é de vermelho. Bom, e aí os caras, quando começou a ter ameaça de invasão estrangeira, os portugueses, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, vamos ocupar esse território. E aí, para ocupar, Camila chegou. Bom dia, Cá. Estamos recapitulando a aula passada. Então, para poder ocupar o território, eles vão começar a investir. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a investir aqui no Brasil? Brincadeira, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar. Então, quando você for fazer vestibular, prova vai estar assim, ciclos econômicos do Brasil. Né? Então, o primeiro grande ciclo econômico, né, primeiro produto que a gente vai ter é a cana-de-açúcar. Depois vai vir mineração. Está chegando mais gente, não sei nem quem é. Pedro Rodrigues, bom dia. Quem é você? Deixa seu nome aqui, por gentileza, Pedro, porque eu não te conheço, eu não sei que sala que você é. Bom, voltando. Então, se você for fazer prova de vestibular, vai estar assim, os ciclos econômicos do Brasil. Então, o primeiro ciclo econômico é o da cana-de-açúcar, né? E como é que funcionava essa economia? Lembra que a gente usou as palavrinhas? Latifúndio. Vocês lembram, né, o que é um latifúndio? Sim. Uma grande propriedade de terra. Com a intenção de ser usada para fins econômicos, não é grande propriedade de terra para enfeitar, tá? E nem para as pessoas morarem, isso não é um latifúndio. Latifúndio é para explorar economicamente, ou com agricultura, ou com criação de animais. Então, era um latifúndio de monocultura. Monocultura é uma cultura só, então eles só plantavam cana. E aí, qual que era a base desse trabalho? Essa plantação, essa cana ficava pronta graças a quê? Mão de obra escrava. Mão de obra escrava. E aí é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Sobre a mão de obra escrava. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tela inteira. Vai passear, vai, criatura. Vai brincar, ó. Que legal aqui. Vamos lá. Vocês sabem o que significa a palavra genocídio? Tá na moda, né, falar de genocídio. Matar muitas pessoas. Isso. Morte em massa. Um assassinato em massa, né, vamos dizer assim. Sabia que aqui no Brasil podia ter meio que acontecido o maior suicídio em massa? Suicídio? Não, é tipo assim, meio que eles foram obrigados a se matar. É que assim, um cara resolveu criar uma igreja, né? Então ele falou, vou ver aqui no Brasil. Acho que foi em Minas Gerais. Só que daí ele falou, não, sei lá, tipo, ele não gostou e mudou. Foi pra Guatemala, não foi? Acho que Guatemala sim. Não, é Guiana. Daí ele falou, sei lá, alguém foi investigar e falou, ou vocês bebem esse veneno, aqui, ou vocês morrem nas balas. Jonestown, 40 anos. Eu acho que eu já vi esse caso já. Que levou o maior suicídio coletivo da história. Esse cara era um maluco. Eu acho que era esse mesmo. Maluco, vamos chamar de maluco, né? Mas com essa pegada religiosa, ele fundou uma seita pentecostal cristã.
e aí ele começou a ser investigado, e aí as pessoas se suicidaram, né? Ele convenceu, né? As pessoas aqui, ó. Eu não sabia que ele tinha tentado passar por aqui, eu sabia que era na Guiana, né? Era Que horror. E ele convenceu as pessoas a se matar, assim, a tomar um líquido ali com veneno. E aí o congressista norte-americano que foi lá para Guiana, para Guiana para investigar, morreu também, foi assassinado lá. Eles mataram todo mundo. E aí uma história horrorosa. Eu acho que é coisa de 700 pessoas, deixa eu ver. Professora, tem gente querendo entrar ainda. Deixa eu ver. Mandou lá no grupo. É que não tá pedindo para entrar. Fala lá para Márcia que não tá rolando, que ela não tá pedindo para tentar de novo. É que eu não sei quantas pessoas foram nesse suicídio mais. Isso aqui foi na década de 70, viu? Isso aqui não é antigo. Agora, quantas pessoas faleceram, eu já não sei. Aqui, ó. 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Johnstown. Isso foi lá na Guiana. Isso também é... E vocês tiveram aula comigo no nono ano, a gente falou do Holocausto, né? Vocês lembram do Holocausto? Sim. E a gente Sim. falou que aquilo foi um genocídio, né? Que foram 11 milhões de pessoas mortas, perseguidas e mortas por nazistas, né? 11 milhões. Isso foi um genocídio. E aí eu coloquei aqui que a escravidão foi o maior genocídio da história da humanidade. O que vocês entendem por isso? As pessoas escravizadas morriam muitas vezes porque trabalhavam muito, ou até mesmo vindo para o Brasil para ser escravos. E mesmo que você não tenha sido assassinado, né? Você tenha sido morto, mas você nasceu e viveu escravo. Da hora a sua vida, né? A gente teve mais de 300 anos de escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e a gente ainda tem muitas consequências da escravidão, tanto na nossa mente quanto no nosso dia a dia, né, nas nossas condições materiais, em especial para a população negra, né? Como eu sou branca, eu falo do meu lugar de professora que estudou o assunto. Eu não falo do lugar da pessoa que é seguida no shopping, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como era a escravidão e quais são as consequências disso tudo. E eu falo maior genocídio da história da humanidade porque foram muitos escravos, né? Eu já volto aqui no nosso... Eu já comentei isso com vocês, vou comentar mais uma vez. A questão do DNA, certo? Se você analisar o DNA, ó, a herança paterna que a gente tem, ó, 75% é europeia, né? Isso foi uma pesquisa feita por estudantes da USP, né? Por pesquisadores da USP, vocês podem conferir na internet. E aí, a herança materna nossa, a maior parte é africana e nativa americana, né, o que mostra a crueldade do que foi a colonização, né, porque os nativo-americanos e os africanos, as mulheres foram muitas vezes estupradas, obrigadas a conviver com esses homens, e os homens escravizados e mortos, né. Então, essa miscigenação que a gente fala, que o Brasil é um país da democracia racial, e isso aí é tudo uma lenda, né, porque o nosso país foi feito numa miscigenação muito violenta. E aí, eu vou falar um pouquinho agora da quantidade. Cadê a quantidade de escravo? Oxi, eu anotei. É que eu tô bugada. Tá aqui, eu fiz. Tá bom. Então, vamos lá. A gente vai chamar, para começar, a questão da escravização dos africanos na era moderna é diferente da escravidão da antiguidade. Vocês lembram da escravidão da antiguidade? Tipo de Roma, Grécia, Mesopotâmia, dessa galera que a gente estudou no primeiro ano? Sim. Guerreava e pegava escravos. Como é que é, Davi? Ia numa região lá, guerreava e pegava escravos. Isso. Então, era Ou tipo, por dívida. Ou por dívida. Então, para eles era tipo guerra justa, né? Eu fui lá, eu venci, né? E aí tinha um componente racial nisso? Tinha um componente étnico? Não, tipo, Não. Era Não. qualquer um, até o Era- mesmo povo. Até o mesmo, né? Então, assim, era a galera, os muçulmanos escravizaram europeus e africanos. Os europeus da época, né, escravizavam quem estava ali do lado, né? Então, a escravidão, tanto que a palavra escravidão vem de eslavo, né? Que é um povo que era do leste europeu, que foi muito escravizado, e aí a palavra escravo vem de eslavo, né? Que aí você lembra do inglês lá, o slave,
Então, escravizaram tantos eslavos que quando chamava um escravo, falava o eslavo, e aí virou a palavra escravo, né? Vem de eslavo. Se tiver alguém tentando entrar, não está aparecendo para mim. É só isso que eu tenho a dizer. Bom, a nossa escravidão, a escravidão moderna, tem alguns nomes que você pode ver em prova de vestibular. Escravidão moderna, você pode falar escravidão do Atlântico, que é a escravidão já do nosso universo, da colonização do nosso continente, né? Então, a gente chama, para começar, esse comércio de escravos, de comércio triangular, porque o caminhozinho forma meio que um triângulozinho, tá? Então, você tem aqui, eu coloquei Portugal e Brasil como exemplo, mas todos os países, né, todos os países que colonizaram a América usaram escravos. Então, na América Espanhola tinha escravo, na América Inglesa tinha escravo, na América Francesa tinha escravo. Então, tinha escravo tudo que era lugar na América, tá? O Brasil foi o país que mais recebeu escravo. Nossa região onde a gente mora é a região que mais recebeu população negra trazida como mão de obra escrava, ok? Então, assim, a gente tem aqui Portugal, África e Brasil. Então, Portugal manda manufaturas, né, manda produtos manufaturados, produtos já trabalhados, não matéria-prima. Quando você pega a matéria-prima, já faz um trabalho, trabalha sobre ela. Então, você vai de Portugal para a África, por sua vez, fornece, vamos dizer, fornece, é um termo horroroso, porque, né, não foi exatamente assim, mas a África manda escravos para o Brasil, para a colônia, e a colônia, por sua vez, manda a sua matéria-prima, que no nosso caso é o açúcar, para Portugal. E tudo isso dentro de um acordo de exclusividade, né, que a gente chama de pacto colonial. Então, Portugal tinha um monopólio sobre tudo isso. Portugal foi um dos países que mais lucrou com a venda, compra e venda de escravos, né? Não o único, mas foi um dos que mais lucraram. Até aqui, tudo bem? Aí eu quero mostrar aqui para vocês rotinhas, ó. Então, os europeus, né? Então tinha escravos que iam para as regiões, tinham escravos africanos, né? Que eram levados para as regiões de muçulmanos nessa época, mas muçulmano não tinha essa questão racial, não. O muçulmano pegava e escravizava quem fosse necessário. Então, se tivesse um branquelo aqui à disposição, eles escravizavam também. Agora, a escravidão que os europeus proporcionaram sobre a África foi uma escravidão exclusivamente étnica, né? Então, é uma escravidão marcada na cor da pele da pessoa. Tipo, você vê uma pessoa negra naquela época, você sabia que ela, aqui na América, você sabia que ela era uma pessoa escravizada, né? E aí você tem várias regiões. Vocês já repararam, quando vocês assistem filme e tal, ouve música, vê clipe norte-americano, que os negros norte-americanos, eles têm uma fisionomia e um tipo de corpo diferente das pessoas da população negra que vive no nosso país? Sim. Tá? Já repararam? Então, você tem um rosto diferente. Aqui no Brasil também, dependendo da região que você vai, você vê uma pessoa com traços diferentes. Isso porque a África era um continente que tinha diversas populações, diversos povos, diversas etnias dentro da África. Eles não eram organizados por países, eles viviam em tribos, né, em aldeias. E aí você pegava, tinha alguns impérios, né, alguns locais maiores, e aí cada região da África forneceu aí para uma região da América escravos de uma área diferente, né? Aqui no Brasil era muito comum os bantus. Deixa eu ver, eu anotei ontem para não esquecer. Os bantus e os sudaneses. É muito comum, né? Que são as regiões, as etnias que mais foram trazidas para o Brasil. Continua não entrando ninguém aqui. Bom, então você está vendo aqui algumas rotas, ó, da onde vinham os escravos. Você vê que a maior parte, ó, vinha para o nosso território. Muito bem. A gente tem uma estimativa de que 20 milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. 20 milhões de pessoas. Pode parecer pouco para você hoje, né? Porque a gente vive num mundo que tem bilhões de pessoas, você vive em cidades lotadas, mas você está falando de outra época, né? 20 milhões de pessoas para aquela época é muita gente. E também nós temos uma estimativa de 2 a 4 milhões de africanos que morreram na travessia, que foi o que a Débora estava falando. Vocês já ouviram falar dos navios negreiros? Sim. Isso aqui é uma maquete, ó, para mostrar como é que funcionava. Eu já vi vários desenhos de navios negreiros, tá? Esse aqui nem é tão ruim assim, aparentemente. Os navios negreiros também tinham um apelidinho de navio tumbeiro. O que isso significa? Porque o povo Era tumba de morria. muita gente. Muita gente morria, muita. Imagina, os caras ficavam, ó, se você observar aqui, ó,
Tem a parte de depósito e tem essa partezinha aqui, ó. Então, essas pessoas eram trazidas confinadas numa partezinha do navio. Tem fotos, tem desenhos na internet que mostram, assim, os navios tombeiros, que as pessoas, elas não conseguiam nem ficar sentadas assim, ó, eretas, elas tinham que ficar ou deitadas ou curvadas, porque era um pedaço muito pequeno, né, do navio onde elas eram colocadas. Então, era uma viagem muito horrorosa, e não é uma viagem de um dia ou dois, né, é uma viagem de meses, essas pessoas ficavam meses nesse navio. E agora vocês aí estão vivendo junto comigo essa pandemia de coronavírus, eu não preciso nem explicar muito. Imagina o problema de você ter uma pessoa doente nesse navio. O que acontecia? A Todo doença mundo se ia. espalhava rápido e a maioria ali ia pro saco. Exato. Então tinha gente que morria. Dúvida. Pode falar, Desculpa, eu tô rouca. sem problemas. Mas o que acontecia? Porque você falou que muita gente morria na travessia. O que eles faziam com os corpos da pessoa? Joga no mar. Ai, meu Deus. É. Descartava. Mas já é descartável a partir do momento que você escraviza a pessoa, né? Sim, sim. Né? Quem tá com o microfone ligado? Eu tô ouvindo uma TV e um eco. Parou. Então essas pessoas, elas eram jogadas no mar. Gente, né? Porque assim, nós vamos falar um pouquinho da questão do europeu nunca pisou na África. Vocês já ouviram isso? Pessoas que defendem que os africanos é que se vendiam todos como escravos e os europeus não fizeram nada de errado. Vocês nunca ouviram isso? Vocês nunca ouviram? Nunca. Vocês têm pessoas mais legais na sua família do que eu. Porque assim, dentro da África, agora entrou a Márcia. A Márcia é o Lucas, não é? Não, Não? Quem você é, Márcia? Eu não sei quem é a Márcia. Márcia, depois deixa seu nome aqui, por favor. Professora, sou eu, Carlos, é que meu e-mail não tá entrando. Tá bom. Não, é só para eu saber quem é. Fica tranquilo. Tá bom. Então vamos voltar aqui para os navios, né? Porque funcionava mais ou menos assim. Dentro da África, né, você tinha lá várias etnias, como eu te disse. Algumas dessas etnias, um baita assunto sério e a gata no meu pescoço. Algumas dessas etnias, assim como outros povos da Ásia e da Europa, tinha esse, vamos dizer, hábito, que é uma coisa, não conseguiam encontrar outra palavra, da escravidão. Então, eles tinham as guerras e eles escravizavam uns aos outros. Quando os portugueses e os europeus começam a colar na África, eles começam a fazer negócio com grandes líderes, né, de grandes etnias aqui. Então, eles meio que compram, né, muitas vezes. Às vezes capturam e às vezes compram escravos africanos. Por causa disso, tem gente que passa pano para a escravidão, né? Passa pano para o europeu. Fala, o europeu não fez nada de errado, porque eles já se escravizavam lá mesmo. Como se justificasse o cara ir até lá e comprar escravo, e isso torna ele uma pessoa fofa. Como se o erro do outro justificasse o meu, entende? Então tem muita gente que passa pano para o europeu. Fala, o europeu não fez nada de errado, porque os africanos já se escravizavam lá dentro, mas isso também, os europeus também se escravizaram lá entre eles durante a antiguidade, e isso não justifica que eu vou lá e escravize esse povo, né? Então, assim, é muito complicado ficar passando pano, né? Esses navios tombeiros aqui, acho que foi a Camila que perguntou, né? Quando as pessoas morriam, elas eram jogadas ao mar, porque elas já não valem nada enquanto seres humanos, né? Elas vinham numa viagem horrorosa, e aí quando eles chegavam aqui, eles eram vendidos, né? Aqui ou em qualquer lugar da América. Então, os escravos, eles eram uma propriedade, um produto em si mesmos. Isso que você tem que pensar. É tipo você compra algum celular, você compra qualquer coisa que você compre que tenha uma utilidade. Espera aí que vai rolar treta de gato. Espera aí, desculpa. Parou! Perdão. Desculpa, gente. Ficou uma mais assustada que a outra aqui. Ai, perdão. Tá mó escuro agora. Deixa eu assim. Rolou treta. Sim, desculpa, gente. Ai, que vergonha. Imagina, pronto. Eu até me perdi onde eu tava. Que ficou as duas gatas assim, ó. Tá, eles chegavam aqui e eles tinham valor. Então, uma criança, por exemplo, não tinha o mesmo valor de um homem adulto, né? Então, essas pessoas eram colocadas, né, no mercado
E aí as pessoas que tinham interesse iam lá para comprar, e aí olhava, assim, um cara alto, forte, por exemplo, ele tinha um valor maior no mercado, porque significa que ele trabalharia mais, né? Que ele teria mais força para trabalhar. Uma mulher frágil ou um homem frágil teria um valor menor, uma criança teria um valor menor. Então eles verificavam o corpo da pessoa para ver se a pessoa era legal, verificavam os dentes, né? Porque através dos dentes você vê se a pessoa é saudável, né? Quando a pessoa tem um dente muito podre, você já sabe que talvez ela tenha problemas de saúde. E aí você ia negociando o preço dessas pessoas. Então essas pessoas elas tinham, né, um preço, elas eram uma mercadoria. Então quando a gente fala de escravidão, a gente tem que pensar que a escravidão antiga, a escravidão da antiguidade, não é a mesma coisa da escravidão moderna, né? Eu não estou defendendo a escravidão. Na antiguidade, tinha gente que achava que a escravidão era considerada socialmente normal. Mas tinha um monte de gente, tipo Solon, que era um grego, que criticava a escravidão na antiguidade. Não é todo ser humano que escraviza outro e acha que é normal, mesmo que a sociedade, enquanto sua maioria, acha normal. A escravidão moderna, ela é um outro fenômeno. Então a gente pode comparar e a gente pode chorar, se vocês quiserem, por todos os escravos, todas as pessoas na humanidade que já foram escravizadas. Mas a gente não pode dizer que a escravidão moderna, passar pano para a escravidão moderna, ou passar pano para o europeu, porque teve escravidão antes, né? Então a escravidão antiga era uma escravidão que era normalizada naquelas sociedades, mas era uma escravidão que você fazia por guerra, por dívida, ou até mesmo pessoas que cometiam crimes, às vezes eram condenadas a anos de escravidão. E essas pessoas, posteriormente, poderiam conseguir sua liberdade. Aqui no Brasil isso vai demorar muito, né, para acontecer. E não havia o componente étnico, não era uma perseguição a um tipo de pessoa, né? A escravidão moderna não, né? Além do escravizado ser um produto em si mesmo, não é uma consequência, né? Entro na guerra e conquisto escravos. Não, eu vou lá, capturo essas pessoas para vender, né? Eu faço um negócio lá na África, eu capturo essas pessoas e eu vou vender. Então, a escravidão gerava lucro. Espera que eu escrevi errado aqui, ó. Agora sim. Além de gerar lucro, é a base da economia. Quando eu falo que a escravidão é a base da economia, o que isso significa? Ela é mão de obra para a economia. Mas eu ia falar. Pode falar. Pode falar, professor. Não, eu ia comentar que os escravos que faziam serviço, tipo, sei lá, eles iam lá, rodavam moinho para moer a cana, por exemplo. Sim, então, quando eu falo que que a mão de obra escrava é a base da economia, eu estou falando que a mão de obra escrava, sem ela não tinha economia. Então, a mão de obra escrava foi essencial. A aula passada eu falei para vocês, tanto a exploração da América, a colonização da América, a exploração da América e a escravidão do povo negro foi essencial para os países europeus acumularem dinheiro, acumularem capital, para depois fazer a Revolução Industrial, para depois industrializar. Então, se não fosse a exploração da América e a exploração da mão de obra escrava, talvez o capitalismo não tivesse se desenvolvido da mesma maneira. Foi essencial para eles ganharem muito dinheiro. E o problema foi que eles criaram uma escravização com um componente étnico. Então, você via na cor das pessoas se ela era escrava ou não. Você via na cara daquela pessoa. E aí você vai criar uma estrutura racial. Quando eu falo estrutura racial, você vai criar uma hierarquia dentro da sociedade. E essa hierarquia dentro da sociedade é baseada na cor da pele das pessoas. E isso, aqui no Brasil, existe consequências e heranças disso até hoje. Estou errada? Não. Exemplos, vamos lá. Não? Que eu tenho já... Vamos pensar assim, ó. Você quer ver a mentalidade das pessoas. Se alguém tiver com o microfone ligado que tá... ou eu não sei se é o meu... Bom, vamos lá. Você quer ver a mentalidade como as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro no Brasil, elas ainda pensam da mesma maneira que as pessoas pensavam quando tinha-se escravos no Brasil. Por isso que fala mentalidade escravista. Se você quiser ver um exemplo muito prático de como muito brasileiro tem saudades da senzala, tipo, que pena, não posso mais escravizar ninguém, é quando você pensa em empregada doméstica. Tem um site no Facebook, uma página que chama empregada doméstica, e também tem as tirinhas de ódio, né? As tirinhas do ódio, umas tirinhas que eu não lembro quem que fez, a pessoa, posso procurar daqui a pouquinho, que fica mostrando, né, a relação das pessoas ricas e brancas com seus empregados, né, que geralmente, né,
A maioria das vezes são negros. Então, a gente vai estudar ao longo do ano, a gente vai falar de escravidão o ano inteiro, porque é uma constante na nossa história, são mais de 300 anos de escravidão. E a abolição da escravidão, que a gente vai estudar lá no fim do ano, gera problemas sociais e econômicos aqui no Brasil, que são consequências até hoje para a nossa população negra, né? E aí eu trouxe essa reportagem aqui, essa reportagem não, isso daqui é um anúncio. Depois, se você tiver curiosidade, entra lá no Facebook e procura a página Eu Empregada Doméstica. As pessoas ficam colocando as mensagens e os anúncios que as pessoas põem, que as pessoas de dinheiro põem procurando empregada. E assim, é de outro planeta. Essa daqui foi a primeira que eu vi no site, mas assim, tem muitas, né? Estou em busca de uma parceira, de uma mão forte, de uma secretária do lar para a minha residência. O trabalho é o que todo mundo sabe, limpar, lavar, passar, cozinhar. Isso não é secretária do lar, né? Enfim. Mas que saiba limpar de verdade a casa, não só passar um pano. Que saiba cozinhar. Não dá para comer só arroz, feijão e contrafilé todo dia. Então ela vai falando, né? Isso já é na época aqui da pandemia. Aí ela tá falando assim, ó, porque a pessoa vai ficar morando, vai ter uma folga a cada 15 dias, e por lei, né? Por lei, até onde eu sei, você tem que ter uma folga por semana. Ela está oferecendo uma folga a cada 15 dias, e está falando assim, que você não vai poder sair, porque por causa da pandemia, fica mais seguro para todo mundo, inclusive para minha família, que você more com a gente. Você vai ficar de folga, mas você vai ficar aqui, para não ter risco. Ai, aí tá aqui, mas eu preciso ver minha família. Não se candidate. Mas eu preciso sair para ver fulano. Não se candidate. Eu tenho aula todos os dias. Não se candidate. É simples, difícil? E ela vai falando que ela tá com o saco cheio de procurar alguém para essa vaga e não consegue encontrar, que ela tá oferecendo trabalho e não moleza. Se quer moleza, vai mendigar auxílio para o governo. Então ela coloca aqui uma série de requerimentos, dando já um maior esbrega nas pessoas, e aí no final aqui, sobre o pagamento, R$ 1.280 por mês. Você não pode sair, você vai ter uma folga a cada 15 dias, R$ 1.200. Necessário MEI. Vocês sabem o que isso significa, necessário MEI? PJ. É você ser PJ, é você ser pessoa jurídica, quer dizer que você não vai ser contra... Você tem que ir lá num lugar específico do governo e abrir um requerimento para ser pessoa jurídica, para você, tipo, ser seu próprio patrão, ser o seu empreendedor. Por quê? Porque a mulher, ela não quer pagar para a empregada dela os direitos trabalhistas. Então, ela não quer dar carteira assinada, ela não quer pagar 13º, ela não quer pagar férias, ela não quer cumprir a lei. Né? Então, ela quer contratar uma pessoa que aceite R$ 1.280 por mês e só, sem 13º, sem férias, sem direito a nada, e não pode sair de lá, uma folga a cada 15 dias, e não pode sair de lá porque é pandemia. Vocês percebem? Ou eu tô ficando louca? Tô achando que... Aí depois reclama que não acha ninguém, né? Que não acha uma empregada. Mas você percebe que o que ela quer não é... Ela tá indignada que ela não acha ninguém para trabalhar por ela? Por tudo isso e por R$ 1.200? Ela tá indignada que ela ainda não pode sair na feira e comprar uma pessoa. Pra mim é isso, não é? Você entra nesse site... Pode falar, Davi, você ia comentar alguma coisa? Pra mim, ela tá querendo um escravo, professora. Exato. Você vê como as pessoas pensam? E é muito comum isso no nosso país. Você vê o ministro da Economia falando, tava muito... A economia na época do Lula, lá do PT, sei lá as pessoas... Até o porteiro ia pra Disney. Até o porteiro tomava avião. E daí, se o porteiro toma avião, vai pra Disney? Então, vocês percebem que existe um preconceito, uma mentalidade de que determinado grupo de pessoas da nossa sociedade serve para servir e não para aproveitar a vida. Então, tem gente que fica indignada quando um porteiro ou uma empregada doméstica pega um avião no fim do ano para visitar a sua família no Nordeste, ao invés de viajar de ônibus por 3 dias. E a pessoa fica indignada, tipo, nossa, essa pessoa está viajando de avião. Então, você percebe que muito do que veio no nosso país, politicamente, não veio necessariamente porque eu odeio o Lula ou o PT ou qualquer coisa do tipo, né? A questão foi as transformações que esses governos trouxeram, que colocaram um porteiro e uma empregada doméstica dentro do avião. Não é um absurdo isso? Imagina, eu vou viajar para o Nordeste para passar fim de ano na praia e a minha empregada doméstica está aqui dentro da minha casa, está aqui no mesmo avião que eu indo para o Nordeste. Não é um absurdo isso? E a diferença de classe, onde é que fica? Onde é que fica o meu status? Então você percebe que até hoje a gente herdou isso. As pessoas que têm mais dinheiro e não têm decência, porque além de não ter dinheiro, não tem decência, né? Porque tem gente que também não tem dinheiro e também não tem decência. E pensa assim. E trata a empregada doméstica, o garçom, o porteiro como lixo.
Porque na cabeça daquela pessoa, essas pessoas servem para servir e não para participar da sociedade. É uma mentalidade escravista. Deu para entender? Sim. Sim? Muito bem. Essa foto aqui, para mim, é uma foto que... Isso aqui já é foto, tá? Não é desenho, então não é Brasil colônia, tá? Isso aqui já é Brasil império, quando já tinha fotografia, tá? Mas você sabe, o Brasil independente foi um país que manteve a escravidão. Bom, essa foto para mim é um ícone, né, do que é a empregada doméstica para o Brasil e o que é a empregada doméstica para o brasileiro, né, de classe média, que tem condições aí de ter uma empregada doméstica, até hoje. Hein, professora? Isso me lembra um filme que, tipo assim, tem tipo assim, tem uma mulher branca que tem uma negra, né, como babá, não, empregada, né? Daí, assim, vai ter uma festa cheia de gente branca. É Histórias Cruzadas, não é? É, isso. Daí... É um filme interessante, mas aquele filme não é baseado em fatos reais. Mas é um filme interessante para você pensar racismo, né? Tem aquele filme 12 anos de escravidão também, vocês já assistiram? Acho que Já, muito bom esse filme, hein? Ele é triste, mas é bom, hein? Quando os caras põem ele de castigo, pendurado pelo pescoço numa terra que tava mole, e ele tinha que ficar tentando ficar em pé toda hora para não se enforcar. É, aí teve lá, a menina, ela tinha lá dos cara branco lá, eu esqueci. Tipo, tinha uma menininha, uma adolescente, que eu acho que alguém lá gostava mais. Não eram os escravos, assim. Os Não, era o donos ali. proprietário, é. É, o proprietário. E, tipo, ele meio que gostava um pouquinho dela, tinha uma afeição. Assim, tipo, não judiava tanto igual Mas os ele outros. estuprava ela. Mano, aí do nada ela vê lá no pau, toda aí, amarrada, tomando chicote. Isso. Esse filme 12 anos de escravidão é muito doido, porque os Estados Unidos foi um país que aboliu a escravidão a parte norte de cima, a parte de baixo não, a parte sul, e aí teve até uma guerra civil, né, nos Estados Unidos por conta dessas questões. E esse filme conta a história de um cara que vivia na parte norte dos Estados Unidos, ele era negro, e lá ele era livre. Só que ele foi capturado por pessoas que levaram ele até a região sul dos Estados Unidos para vendê-lo como mão de obra escrava. E aí ele virou escravo, e ele não era mais, ele era um homem livre onde ele vivia. E aí ele é escravizado por 12 anos. E aí esse filme é muito bizarro, porque começa lá, quando o cara tá... Se vocês quiserem assistir depois, a gente procura. É o proprietário que estupra essa menina e tudo mais, que castiga esse cara. Ele começa, quando ele aparece, ele está lendo a Bíblia, porque tem diversos trechos bíblicos que falam sobre a escravidão. Então ele lê um trecho da Bíblia que fala sobre a escravidão e fala, tá vendo, eu estou fazendo a palavra de Deus, ó, vocês são escravos porque é o certo. Começa desse jeito, e é muito chocante isso, né? E aí ele estupra a menina, aí quando eles querem punir o cara, eles penduram o cara pelo pescoço, e a terra onde o cara tá em pé é mole, né? Tipo, uma terra úmida, e aí ele tem que ficar fazendo esforço para ficar em pé o tempo inteiro para não se enforcar. É extremamente angustiante para um ser humano decente, né? Se você assiste esse filme e fica angustiado, parabéns. Você é uma pessoa decente, minimamente decente. Porque, né, não explorar outra pessoa, hoje em dia, depois de tudo que a gente já passou enquanto humanidade, não escravizar alguém parece bem razoável, né? Não sei se eu sou muito radical quando eu digo que eu não quero escravizar ninguém. Vocês conhecem a figura do Capitão do Mato? Sim. Capitão do Mato é um cara cujo trabalho era capturar escravos que fugiam. Né? Então ele fugia escravo, ele ia buscar, ele supervisionava os escravos para que eles não fugissem, e quando algum fugia, ele ia buscar. Qual que é interessante para você aqui nessa imagem? Que eles têm a mesma cor de pele. Eles têm a mesma cor de pele. Então o Capitão do Mato, muitas vezes, era um cara que era negro, que talvez tivesse sido escravo, ou que fosse, talvez, moreno, né? Mas ele trabalhava para o fazendeiro, ele era um homem de confiança do fazendeiro. E é muito doido isso, né? Porque você vive numa sociedade tão miserável, né? Que ou você é escravizado, ou você captura escravo, que aí você vê essa figura dessa pessoa negra, que ou castiga, como a gente mostrou na aula passada, né? Que tinha um negro castigando o outro no tronco, ou a gente tem esse homem aqui que está todo vestidinho, ele tem uma arma na mão, né? Quer dizer que o fazendeiro deu uma arma para ele, e ele cumpre as ordens.
Porque dentro da sociedade dele, a miséria é tão grande que ele não consegue pensar que ele podia pegar essa arma, por exemplo, e dar na fazendeiro. E libertar todo mundo. Como já diria o nosso querido Paulo Freire, quando a educação que a gente recebe não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, quando você vive numa sociedade miserável, e a sua única saída para você não ser um miserável é você fazendo dos outros duas opções, ou você é explorado ou você explora. Parece que a gente não tem uma opção, todo mundo trabalha e vive de boa. E é complexo isso, né? E vocês já viram o pessoal quando faz críticas, por exemplo, à polícia militar, chamando o policial de capitão do mato? Vocês já viram isso na internet ou na TV? Você já contou outro dia. É que você tem um policial negro batendo numa pessoa negra. E aí os caras chamam esse policial de capitão do mato, né? Porque você também é negro, você tá entrando na periferia, batendo nas pessoas negras, como se você não fosse, né? Como se a rádio brasileira te amasse, só porque você tem farda, né? Tira a farda que você volta a ser um negro, né? A nossa sociedade é muito racista, gente, é um negócio muito louco. Vamos falar um pouquinho agora da vida dessas pessoas, né? Isso aqui é um engenho. Quando eu falo que isso aqui é um engenho, é a maneira que se fala, tá? Isso aqui é uma fazenda, um latifúndio, é um desenhinho de um latifúndio. Mas ganhou-se o apelido de falar engenho. Então, sabe quando você vê aquelas novelas de época, que aí tem geralmente, tem aquela casa enorme, assim, bem bonita, e sai o Antônio Fagundes de dentro? Porque geralmente é o Antônio Fagundes que faz o papel, né, do fazendeiro, dono de tudo, né? Não sei se vocês já viram essas novelas. Então, você tem, assim, uma fazenda... Oi? Eu sou noveleira da vida, professora. Então, você já viu o Antônio Fagundes fazendo papel de fazendeiro? É porque o autor sempre é o mesmo e ele sempre gosta dele. Ou é porque ele é o único velho branco que se encaixa no papel, né? Vai saber. Bom, então, aqui é um mini desenho para mostrar para vocês as partes. Então, a gente tem o canavial, né, que é onde você planta a cana, obviamente. Você tem as roças, né, pequenas criações de animais e roças, para alimentar a população aí de dentro do engenho. Você tem a casa grande, que é onde mora o fazendeiro e a sua família, e você tem a senzala, que é onde moram os escravos, tá? A senzala é onde moram os escravos que trabalham no canavial, que trabalham na fazenda. Geralmente, os empregados da casa grande vivem no porão da casa grande, né? Então, os empregados que cuidavam dos filhos, que faziam comida, que faziam a limpeza, geralmente viviam no porão da casa grande. E aí você tem a moenda, que é onde você vai moer a cana para tirar o líquido, para cozinhar, para fazer o melado, para depois fazer o açúcar. Aí dentro aqui da moenda, você tem aquela máquina de moer, né, de apertar a cana para sair o líquido. Aquilo é o engenho, né? Mas aí ganhou-se, né, a moenda é um engenho, mas aí meio que ficou o apelido, né, toda fazenda, toda a propriedade de grande escala que produzia cana ganhou esse nome de engenho, tá? Então, essa fazenda se monocultura esse engenho, mas na verdade engenho é só onde você moe, tá? Virou o apelido do lugar. Então, vamos falar um pouquinho aqui da senzala, tá? Como essas pessoas viviam. Então, eu trouxe algumas imagens, né? Isso daqui que você tá vendo chama cepo. Tem gente chegando super na hora. Então, vamos lá. Aqui em São Paulo, a gente teve muitas fazendas, muitos latifúndios, mas não de cana, a gente teve mais de café, que também já tinha mão de obra escrava. Então, se um dia você tiver a oportunidade de viajar pelo interior de São Paulo, tem alguns lugares que são preservados. Então, você tem algumas fazendas que as pessoas preservaram ali para poder fazer turismo, né, para poder explorar como turismo. Então, você visita a senzala, você visita a casa grande. Então, ainda tem essas aqui em São Paulo, eu acho que pelo Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo eu sei que tem alguns lugares, a gente pode até jogar na internet, me lembra no fim da aula. E aí você pode visitar como era uma casa grande, como era uma senzala. Isso daqui é o cepo, tá? Não sei se vocês já viram em museu. O cepo é esse pedaço de madeira onde você encaixa os pés do ser humano e aí você tranca o ser humano com os pés aqui. Pra quê? Pra não fugir. Ou por castigo. Né, os escravos, eles não dormiam, os escravizados não dormiam todo o tempo com os pés trancados, né? Eles eram só trancados na senzala. Mas às vezes o cara tentou fugir, ou o cara fugiu, ou ele fez alguma coisa, porque você sabe que o escravo aprontava muito, né? Tinha escravo que tentava fugir, tinha escravo que fazia corpo mole no serviço,
Que absurdo! E aí eles tinham que ser punidos. Então, o cepo, além de na questão da fuga, também era uma forma de punição. Imagina o quão desconfortável é você passar horas, né, do seu dia ou da sua noite preso assim, e você não pode ir no banheiro, você não pode se virar, você não pode fazer nada, né? Isso daqui é a chibata, ou o açoite, né? Que você usa para castigar as pessoas. Você punha lá o escravo no tronco, como a gente viu lá passada, aquela pintura do Debré, punha o escravo no tronco para açoitar, né? Para dar chibatadas naquela pessoa. Então, a chibata, né, o açoite, ele também tem, ela tem várias cordas, ó, diferentes, e aí geralmente as pessoas faziam isso daqui, parece uma coisa de metal, mas você podia fazer nós na própria corda, porque aí dói mais, né, na pessoa. E variava muito, né, o número de chibatadas. Tinha chibatada para a pessoa que tentou fugir, tomava mais chibatada, o cara que só fez corpo mole tomava menos chibatada, o cara que não atingiu a meta de serviço tomava tantas chibatadas. Eu não vou saber de cor quantas chibatadas era padrão se dar em cada ser humano quando ela não fazia algo que ela deveria fazer. É que é tão bizarro. Imagina se o escravizado está fazendo corpo mole no trabalho. O que isso significa? Significa que ele tem que apanhar. Mentira, ele tem que trabalhar. Significa que o cara está exausto, significa que o cara não vê sentido naquela vida vazia. Significa, tinha escravo que comia terra. Por quê? Porque a comida praticamente não existia. Tipo, geralmente, a feijoada foi inventada ali na senzala, que tipo, era orelha de porco, rabo de porco, tipo, uma sopa lá, e eles comiam. Não, tudo bem. A questão da feijoada, a gente já tinha outras feijoadas com outros tipos de feijão, então, assim, foi uma coisa brasileira. Mas, assim, em geral, a feijoada já era chique, viu? Era muito papinha de milho ali. Feijoada já era, nossa, que refeição maravilhosa, perto do que eles comiam. Mas comer terra vai substituir comer comida? Não. Terra, o ser humano, a gente faz a digestão de terra? Acho que não, né? O que acontece quando você come terra? Você pode sufocar? Você passa mal pra caramba, porque o seu corpo não vai digerir. Gente, se você comer plástico, você vai passar mal. Nosso corpo não digere plástico, nosso corpo não digere terra, nosso corpo não digere. Nosso corpo digere comida, né? Tem gente que às vezes come algum tipo de alimento e já passa mal, porque o corpo daquela pessoa já não consegue digerir bem aquela comida. Imagina a terra. Então, quando você come terra, você passa mal, você fica ruim. Então, por que o cara comia terra se você fica ruim? Pra não ir trabalhar? Porque era a única possibilidade de descanso que você poderia ter se você estivesse morrendo ali, passando mal. Então, você imagina o desespero das pessoas que comiam terra para passar mal. E aí, se descobriam que você tinha comido terra, você apanhava também. Ou se você roubasse comida para comer. Se você pegasse alguma coisa para comer ali, você também apanhava. Então, tudo tinha seus castigos, né? E aí também tinha isso aqui geralmente era para pessoa que tinha roubado comida, que chama máscara de Flanders. A máscara de Flanders é esse troço que você prende na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue comer. Isso que ela tem no pescoço aqui, eu não sei, eu não lembro o nome, mas isso daqui, essa coleira, vamos dizer assim, era para deixar a pessoa marcada. Professora. Pode falar. Foi daí que acho que inspiraram a mordaça para cachorro. Focinheira. É, focinheira. Mas aí a intenção é o cachorro não morder ninguém, depois você solta para ele comer. Não, mas tipo assim, olhando assim até que lembra o visual, mas olha o que faziam com as pessoas. Fora as outras coisas, tinham escravos que foram mutilados, né? Perdiam unha, perdia dedo, teve escravo que foi capado para ser punido, tinha gente que punha sal nas feridas ou limão nas feridas dos escravos, então chicoteava o cara lá, chibatava os caras lá, tantas chibatadas que ele tinha que levar, e aí depois punha sal ou limão na ferida dessas pessoas, porque arde, dói pra caramba. Então, essas pessoas, além delas perderem a dignidade delas, a existência delas, porque elas foram escravizadas, elas foram trazidas da casa delas para para um lugar completamente diferente. Elas foram expropriadas do nome da religião dela e da cultura delas. Quando o escravizado chegava aqui, ele era batizado, ele recebia um nome cristão. Né? As religiões africanas eram perseguidas. As religiões africanas são perseguidas até hoje. Né? Num país laico e livre, as religiões africanas são perseguidas. Imagina naquela época.
E aí essa pessoa já não tinha nem autoridade sobre si mesma, porque a vida dela não era uma vida, ela foi vendida como um produto. E aí quando ela fazia alguma coisa errada, e eu tô pondo muito entre aspas aqui, porque é horrível de dizer uma coisa dessa, ela era punida com castigos físicos, com violência, com sofrimento, com tortura. Isso é uma tortura. Se não deixar uma pessoa comer, tortura. Então, quando se passa pano para a escravidão, é uma coisa muito complicada. E além disso ter sido uma crueldade horrível com essas pessoas, hoje, no Brasil, a gente tem as consequências de tudo isso com a população que é descendente desses escravizados. A maior parte da população carcerária no Brasil é formada por negros. A maior parte da população periférica do Brasil é negra. Isso não é à toa. Isso é consequência do que fizeram no passado. O que a gente pode fazer a respeito agora? Ter o mínimo Vocês de estão aí? Eu tô respeito falando por essas sozinha. pessoas que são pessoas. Difícil, né? Porque essas pessoas são pessoas. E aí as pessoas falam que elas dão valor para o trabalho. Não, a gente dá valor para o status e a gente dá valor para a herança, né? Porque os descendentes desses escravizados que trabalharam não têm direito a nada hoje. Eles não têm direito à terra, eles não têm direito à residência, eles não têm direito a algum tipo de indenização. Nada, nada. Tem direito a nada. Tem direito de tomar bala da PM dentro de casa. Vocês estão aí? Sim. Como é? Tem direito de ser preso por nenhum motivo aparente. Tem direito de ser seguido no shopping. E você percebe que isso não tem o que a pessoa fazer, porque é a cor da sua pele, e aí você tem que se provar inocente o tempo inteiro. Até hoje. A escravidão foi abolida em 1888. E o tratamento que as pessoas dão para a população negra não é muito melhor. Não é escravizado, mas que oportunidade essas pessoas têm de trabalho, de estudo. A diferença que é feita. A diferença no tratamento. Gente. Então a gente precisa reconhecer a nossa história, conhecer a nossa história, reconhecer os nossos problemas para que a gente possa superar, trabalhar juntos e superar. Sendo pessoas decentes, né? Porque um policial entrar na casa de uma criança, na casa de uma pessoa na periferia e atirar numa barriga de uma criança de 8 anos, não pode acontecer. Né? O Estado brasileiro não pode pagar, a gente não pode pagar pessoas para abrir tiro, para dar 80 tiros num carro de uma família negra que está indo num chá de bebê e matar um cara. Bala perdida que mata criança na favela. Parece que a vida dessas pessoas não importa. E elas têm que aceitar trabalhar qualquer emprego, por qualquer coisa, dá graças a Deus que não estão passando fome. Esse é o país que você vive. E todo mundo aqui hoje é branco. Tô olhando as fotos aqui e falo, quanta gente branca! Pro, eu fiz isso. Eu abri e comecei a olhar aqui as fotinhas. Todo mundo é branco. Aí você vê assim que existem alguns privilégios, né, para estudar. Imagina como é que está a população da idade de vocês nas periferias do Rio de Janeiro. Eles estão estudando para fazer vestibular que nem vocês? Acho que não, hein? E aí a gente espera o quê deles? Que eles porque eles... praticamente o Enem é a única solução deles, né? Porque se eles não conseguirem passar, eles não podem entrar meio que numa faculdade. Porque os pais já nem têm condição direito, nem têm condição de comprar uma comida na semana. Então o Enem praticamente é a única forma deles tentar uma vida melhor. Mas como eles não têm muitas aulas, eles têm que se virar, tipo, nas bibliotecas, ou pegar aquele material horrível. Mas se a sua família não tem nem o que comer, você vai ficar indo em biblioteca estudar? Não, é verdade, você vai trabalhar, mas... ou então você vai fazer um corre. Porque, Ô, professora, tipo assim, eu sei que é triste, mas a maioria deve ir tudo pro crime. Tipo, eu sei que é triste, mas é.
Então, mas isso tem um documentário que chama Falcão Meninos do Tráfico, que é um documentário que foi feito por um cara do hip hop que chama MV Bill. Tem o livrinho e tem o documentário, está no YouTube. É muito interessante, porque ele mostra que para as pessoas da periferia, para as pessoas que moram em comunidades, o tráfico de drogas é mercado de trabalho. O cara não desce o morro e vai fazer entrevista nos lugares e é super bem-vindo. Ele mora numa periferia, ele é negro, ele não tem tanto o perfil que as pessoas querem. E não tem emprego para todo mundo. Não tem emprego para todo mundo. Então, o cara mora na periferia, o tráfico de drogas é uma solução para ele, porque às vezes o cara tem 20 anos, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de irmão, ele vai trabalhar naquilo que tem. É muito bom, gente, assiste esse documentário, ó, vou colocar aqui, ó, Meninos... Como é que eu já falei? Já esqueci o nome. Falcão Meninos do Tráfico. Falcão, aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui no YouTube, peraí. Eu tenho o livrinho, eu não sei onde tá, que é uma pilha de coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. E é muito interessante. Ele faz uma pesquisa, Falcão Meninos do Tráfico. E aí ele faz ele visita diversas... Aqui, ó. Falcão Meninos do Tráfico. Aqui tá em partes, ó, parte 1 de 3, ó. Então dá para assistir pelo YouTube. E aí ele vai fazer entrevistas em diversas cidades diferentes do Brasil. Eu achei que a tela estava compartilhada, estava mostrando aqui, achando que estava super mostrando para vocês. Desculpa. Ele faz entrevista, ele vai entrevistar meninos em Minas Gerais, aqui, se não me engano, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em umas regiões do Nordeste. Então ele entrevista pessoas de diferentes partes do Brasil. E o drama das pessoas é o mesmo, né? Aqui, ó, Falcão Meninos do Tráfico. Compreendo e quero continuar. Tá bom. Eu sou idosa, eu posso assistir. Que absurdo. Bom, depois eu acho um link para vocês aqui do Falcão Meninos do Tráfico. E é muito bom, porque você passa a enxergar essas pessoas, de fato, como pessoas, assim, né? Porque você tem essa visão, você que não mora numa periferia, ou você que tem o seu celular roubado, você tem uma visão dessas pessoas que elas são simplesmente monstros, né? E não é bem assim, são pessoas que não têm condições nenhuma de ascender na vida. Não importa quanta pizza ela entregue de bicicleta no Rappi, ela não vai enriquecer, ela não vai sustentar os irmãos mais novos que ele tem. É muito complicado. A vida dessas pessoas é muito complicada. E elas são descendentes dos escravizados. E elas não têm direito a nada. Pelo contrário. Racismo estrutural é tipo isso, né? Porque aboliram a escravidão, mas deixaram Mas eles as sem estruturas estrutura da nenhuma. Exato, a estrutura da sociedade exclui a pessoa negra. Então, às vezes, você vê anúncios, e é proibido por lei, mas eu já vi anúncios que pedem, anúncios de emprego, pedindo gente branca. Isso é proibido por lei, não pode. Mas pede uma pessoa branca. Ou mesmo que não peça uma pessoa branca, o cara quer contratar para a loja dele, imagina que é um lugar de classe média, assim, sei lá, um spa. Eu vou contratar para trabalhar no meu spa pessoas brancas, no fim das contas, porque a minha clientela é rica e é preconceituosa. Então, assim, a população negra ela não tem muita saída. E ela tem que trabalhar 10 vezes mais do que uma pessoa branca tem que trabalhar para ter um mínimo. Isso não é justo. Porque na corrida da vida ela já sai lá atrás. E aí, quando ela não consegue, quando ela não tem outra saída que não seja o crime, as pessoas julgam como simplesmente ela não quisesse trabalhar. Aí os caras falam, tem emprego, ó, aquela mulher ali estava oferecendo um emprego de uma folga a cada 15 dias por R$1.200. Por que você não quis? Por que você não quer ser escravizado? Você quer ser livre? Que absurdo, vai trabalhar. E aí parece que o pobre negro ele tem que aceitar a condição dele de pobre negro, servir a qualquer preço, vender sua mão de obra a qualquer preço para sobreviver e dane-se, porque ele não tem direito de reagir, porque a existência dele é condenada a servir. Bad, né? Tururu. Não, bad, né, Davi? É dose, né? E pra gente que tu tem essas caras brancas, um pouco mais fácil. Um pouquinho só. Gente bonita, vou parar de gravar a aula. Vou subir a aula no YouTube, demora um pouquinho. E assim que eu subir a aula no YouTube, eu mando para vocês a última atividade do bimestre.